amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade e a falta de um capitão dentro desse time do Santos. Saíram algumas notícias na Gazeta Esportiva hoje sobre o Carlos Sanches e além de falar sobre as notícias, eu quero pontuar também essa necessidade que o Santos tem, essa lacuna que o Santos tem de um capitão. Mas antes, você viram a nossa camisa maravilhosa de Chama Base. Agora, a nossa camisa, eu, a Anitta e o Noronha, né, estamos vendendo pela Tríplice.coroa, nosso Instagram. Se você não conhece ainda, Tríplice.coroa. Tá lá a nossa camisa aí para todo o Brasil, se você quiser entrar lá no site do Mercado Livre. Ou se você for de Santos, o Noronha tá entregando pessoalmente, sem frete, até sexta-feira. Então, se você também quer adquirir a nossa linda camiseta Chama Base, tem desde G Baby Look feminina, que é um G, essa aqui é um G. Fica um pouco mais larguinho, acho que dá para a maior parte das mulheres que gostam de usar uma blusinha mais larguinha. E para os homens tem P, M, G e GG. Tem essa e também tem a camiseta e o bordão do Noronha, muito que bem. Então se vocês ficarem curiosos, Tríplice.coroa. Bom, o que eu queria pontuar antes de dar as notícias para vocês é que eu tô vendo nesse time do Santos, desde a saída do Carlos Sanches, um pouquinho da falta desse capitão. A gente sabe muito bem que o Alisson, ele é o cara do vestiário, ele é o cara do puxão de orelha, né? Nós vimos aí nesse vídeo vazado que saiu antes ou depois aí de enfrentar o Cianorte. Mas o que acontece é que às vezes o Alisson, ele condiz algumas palavras, a força das palavras dele dentro do vestiário, mas dentro de campo, tecnicamente, às vezes falta um pouco pro Alisson. Se você pegar um outro grande jogador do time, você tem o Marinho, ele condiz muito tecnicamente quando ele tá com vontade de jogar e com condicionamento para jogar, mas ele não condiz com as suas atitudes. Ele ainda é um jogador que reclama muito, ele ainda é um jogador muito amarelado, assim como o Alisson. Eu acho que assim, o desespero do santista pelo Sanches, ele acontece por conta de duas coisas. Claro, o talento do Sanches e seu posicionamento, né? O meio de campo precisa muito do futebol do Sanches, mas também o Santos precisa de volta de ter esse tal capitão em campo. Quando não tem o Alisson, principalmente, fica muito perdido. Tiveram alguns jogos que a gente colocou o Lucas Veríssimo ano passado, mas tirando ou Alisson ou Lucas Veríssimo, você vai colocar pro Pará, não tem mais como, não tem nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de, como que eu posso dizer, tem mais clima, né? Acho que é isso, não tem mais como você colocar o Pará como um capitão desse time. E não é só uma faixa de capitão. Hoje o Santos é um time recheado de meninos. Precisa ter uma figura lá dentro que consiga realmente brigar com o juiz quando precisa, mandar o moleque levantar quando precisa. Mas se o Marinho, às vezes, é esse cara no chão, ele não tem como ser esse capitão em campo. E o Alisson, por muitas vezes, por desequilíbrios, inconstâncias dos seus jogos, né, das suas performances, faz falta você ter uma outra pessoa que possa dividir a braçadeira de capitão com o Alisson. Eu concordo de hoje a gente ter esse camisa 5, esse grande volante do Santos, que nos representou muito bem na Libertadores, mas eu acho que a falta do Sanches, ela vem desde dentro de campo até fora de campo. Falando aí exatamente sobre o Sanches. O Sanches hoje tem 36 anos, né? Um contrato válido até 22 de julho. Agora, né? Daqui a um mês e meio esse contrato do Sanches acaba. E o Santos, ele queria algo como produtividade, né? Fazer um contrato com o Sanches, mas baseado em produtividade por conta da idade do atleta. E o Sanches, ele quer muito mais algo, ele tem um carinho muito grande pelo Santos. Ele gosta da cidade de Santos e ele disse que ele quer se aposentar no Santos. Até porque, com a idade do Sanches, e mesmo antes da lesão, ele não estava tão bem. Para ele, com essa idade, nesse momento, vai ser complicado também achar um clube. Então, eu entendo esse carinho que ele tem e também a necessidade dele de se posicionar num lugar que tem já a confiança. O Sanches estando 100% preparado, entra em qualquer jogo. E o Sanches não queria, até por conta dessa história que ele tem entre Santos e Sanches, ele achou até o staff e o Sanches não gostaram desse contrato por produtividade. O que tá parecendo é que o Santos, né, como o Mussetti colocou, o Santos está cedendo mais. A ideia seria aí um contrato de 2 anos, o Sanches está aceitando ganhar muito menos do que ele recebia antes, mas pelo que parece não será esse tal contrato por produtividade. Vai ser um risco? Pode ser,
Mas nesse momento, o Santos precisa de alguém no meio de campo e qualquer tipo de contratação é sempre um risco. Pelo menos a gente tem certeza que o Sanches é um cara muito sério e que, assim, só de vê-lo, né, todo o tempo que ele passou com o time, foi pra Libertadores, foi pra todos os jogos, aparecia ali nos pré-jogos, aparecia na concentração. Ele é um cara que corre muito, muito pelo Santos. É uma aposta como qualquer contratação é. Eu acho que o Santos é algo muito digno renovar com ele. Já pontuei em outros vídeos, eu prefiro ver a renovação do Sanches do que uma volta de um Paulo Henrique Ganso nesse momento, se é pra você falar de apostas, porque os dois são. É claro que ele vem aí de 8 meses parado, mas hoje é quinta, hoje, quinta-feira, teve esse treino, né? Os titulares fizeram um trabalho à parte, enquanto os reservas venceram em jogo treino a equipe do Sub-23 por 3-2. E, como coloca o GE, a novidade foi a participação do Carlos Sanches. Acho aí que a gente vai ver cada vez mais esse jogador aparecendo nos treinos. Tá demorando sim, eu acho que também por ser uma lesão seríssima, né, 8 meses parado, e a gente viu como o Diniz estava tão receoso da volta do Marinho. Você imagina o receio que o Diniz está de simplesmente jogar o Carlos. E a gente não sabe como ele tá. Eu acho que ele deve estar extremamente com uma fome de bola. Ele tá vendo que o time precisa muito dele. Então é um risco muito grande você jogar Carlos Sanches e lesionar aí na primeira partida. Bom, amanhã todos vão a campo e a gente vai ver aí o que o Diniz pensa para o jogo de sábado às 9 da noite contra o Ceará. Esse jogo, vamos falar ainda mais até chegar o dia da partida, mas assim, perdemos o Lucas Braga por uma lesão, né? O Lucas Braga vai ter uma lesão que, ao que diz, é parecido com o tempo que o Marinho ficou. Então o Lucas Braga lesionado vai ficar afastado em torno de 20 dias e a gente vai ver provavelmente um Marcos Guilherme aparecendo nessa equipe. A provável escalação até esse momento é você jogar ou com o John ou com o João Paulo. Acredito que vai ser uma grande dúvida do torcedor sempre que for no comando de Fernando Diniz. Para Luiz Felipe ou Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Jean Mota, Pirani, Marinho, Caio Jorge aí e provavelmente, acredito que ele vai utilizar o Marcos Leonardo. Eventualmente ele pode utilizar o Ângelo, eventualmente ele pode optar pelo menino, né? E chamar a base. Eu gostaria de ver o Ângelo, mas como o Diniz pediu o Marcos Leonardo, ele tá insistindo bastante na colocação desse moleque para jogar. Acho que veremos mais a possibilidade de ter o Marcos Leonardo, talvez podendo ser substituído pelo Ângelo. Então é isso, deixa eu ver se falta alguma coisinha pra gente falar. Mas acredito que assim, o acordo entre Santos e Sanches está próximo. E acho que nas próximas partidas a gente precisa ver, o Santos precisa correr com isso, porque quanto mais tempo demora, mais tempo o Santos fica sem realmente um personagem em campo, que é um capitão, que às vezes pode ser o Alisson, mas que também vai ser muito importante se for Carlos Sanches. Principalmente na continuidade da Copa Sul-Americana. A gente sabe como o poder da língua é diferente, o poder de você se impor, falar com a arbitragem, falar com os outros times. Então, assim, jogo do Independente tá chegando, é dia 15. Seria primordial pro Santos poder jogar com Carlos Sanches no dia 15 e não estrear com ele, né? Você já ter jogado alguma coisa antes para poder aí colocar o nosso uruguaio no meio de campo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!